Olá, seja muito bem-vindo ao seu programa Clube Executivo. É um prazer, um privilégio muito grande o ter na nossa companhia. Hoje quero falar acerca de falar em público. É o segundo programa onde falo acerca deste tema, pois é um tema tão importante. Sabe? Muitas vezes é a dificuldade da comunicação, é a dificuldade no relacionamento, é a dificuldade em lidar com imprevistos, com situações inesperadas, que faz com que muitas pessoas elas fiquem um pouco como que fechadas, introvertidas, com medo, com receio de dar um passo de confiança, um passo de assertividade, um passo de ir mais para a frente. E isso é um perigo muito grande no mundo dos negócios. Muitas vezes, o facto da pessoa se sentir bastante incomodada com o falar em público, falar perante outras pessoas, ficar como que, digamos, a ser o centro das atenções, tendo vários olhos postos na pessoa, não é? As atenções direcionadas para a pessoa. Isso é algo que intimida muitas pessoas. E isso é mau. Isso acaba por ser muito mau no mundo dos negócios. Para além de se perder grandes oportunidades de negócio, com uma boa intervenção, com uma boa apresentação de um plano, de um projeto, para além de se perder muitas vezes grandes oportunidades de negócio, corre-se o grande risco de não só não se resolver problemas, pior ainda, permitir que os problemas se instalem, se desenvolvam e aumentam, cresçam, trazendo um maior dano para a empresa, para a organização. Quero-lhe dizer que falar em público não é uma coisa que se possa dizer, a pessoa sabe ou não sabe. Claro que de uma forma natural há pessoas que se sentem mais à vontade, mais confortáveis na comunicação, inclusive comunicação em público. Mas todas as pessoas podem aprender técnicas, podem aprender meios, formas, métodos que podem ser aplicados e que certamente irão trazer grandes resultados na sua vida. Se você é uma dessas pessoas que não se sente tão à vontade a falar em público, sente-se um pouco introvertido quando está perante um cliente de uma classe social um pouco mais alta, um pouco mais elevada, sente-se um pouco incomodado quando está diante de grandes clientes ou grandes fornecedores, saiba que você pode ter uma boa comunicação, ter uma boa postura, ter um bom relacionamento com todas essas pessoas. Eu lembro que no mundo dos negócios, liderança é das coisas mais fundamentais. Vender é liderar. É liderar desejos, sentimentos, emoções, necessidades. Então, quão importante é que você desenvolva essas capacidades, essas características na sua forma de se relacionar com as outras pessoas. No programa anterior, falei acerca de como agir perante imprevistos. Por mais que as coisas estejam pensadas, há sempre imprevistos, há sempre situações que acontecem, causadas muitas vezes, até a maior parte das vezes, por intervenção externa de outras pessoas. Um telefone que toca, pessoas que estão juntas, que estão a rir ou a tentar como que destabilizar de uma forma clara ou despercebida, estão a tentar fazer isso. Como lidar com essas pessoas? Como lidar também com interlocutores difíceis? Pessoas que não é fácil nós nos comunicarmos com elas. São pessoas que, de uma forma natural, são da oposição, têm sempre uma opinião contrária, uma ideia contrária, acham sempre que de outra forma seria a melhor, mesmo que não saibam qual é a outra forma. Há sempre pessoas assim. Há sempre pessoas que estão dispostas a se tornar, digamos, uma barreira de dificuldade e de oposição a quem está a comunicar, a passar um plano de trabalho, seja lá aquilo que for. Saiba que pode reverter tudo isso em seu favor. Foi sobre tudo isso que falei no programa anterior e coisas muito boas e muito importantes para que você possa melhorar a sua qualidade e capacidade de comunicação. Falei também sobre regras para ouvir as questões que são colocadas. Há regras, não apenas de ética, mas de uma forma também muito sábias, de forma a não perder informação, saber como e quando responder, como lidar com essas pessoas. Muito, muito importante.
saber distinguir que tipo de pergunta foi colocada, como responder a questões e objeções, quando é assolado por um episódio de medo ou de ansiedade. E agora, como será? É muito importante manter a seriedade, é muito importante manter a calma. Os próximos 30 a 60 segundos vão definir todo o resto do tempo de antena, digamos assim, que você tiver com as pessoas que o estão a ouvir. A forma como você vai reagir nesse momento é super precioso para que possa continuar a ter a atenção de todos e possa então a seguir em frente. Equipamentos que se avariam, enganar-se na informação, houve um erro, mas esse erro é preciso sabê-lo se vale a pena corrigi-lo ou não. A maior parte dos erros não vale a pena tocar. Estar a tocar no erro é estar a evidenciá-lo, é estar-lhe a dar destaque, é estar a expor uma falha, um erro, seja ele técnico, seja ele humano, seja de que ordem for. A maior parte dos erros que são cometidos numa oratória, numa apresentação, não devem de ser tocados, não se deve de dar evidência, destaque. Até porque a maior parte dos erros, a maioria das pessoas, não notaram por esse erro. Mas há outros que sim. Há outros que o melhor é voltar atrás e corrigir a situação para não levantar maus entendidos, para que a mensagem seja entendida, passe de uma forma clara e conveniente para quem está a ouvir, para que não haja então confusões com essa comunicação, com essa mensagem. Agora coloco também aqui um outro ponto que é, e se tiver as chamadas, as famosas brancas? Tudo está a correr bem, a apresentação está a correr bem, o público está animado, as pessoas estão receptivas, as pessoas estão... Tudo está a correr bem. De repente, quando menos se espera, aparece aquela famosa branca. A pessoa fica a pensar, mas o que é que eu ia dizer a seguir? Mas é tão importante aquilo que eu ia dizer a seguir. Como proceder numa situação destas? Muitas pessoas ficam presas ali, ficam atrapalhadas, começam-se a enervar, começam-se a aborrecer, a dar destaque a isso, a dizer que o que é que eu ia dizer? Já me esqueci do que é que ia dizer. Pronto, agora perdi o fio à meada, agora já não sei o que é que ia dizer e acaba por distrair toda a plateia, traz descrédito, e alguma até irresponsabilidade na mensagem, na apresentação. Então, não faça isso, não cometa esse erro, antes pelo contrário. Passe por cima dele, lide com a situação da melhor forma. A questão é como, é certamente aquilo que você estará a perguntar. Como então lidar com uma branca? Eu não me lembro. E agora? Eu não me lembro. Como é que eu vou fazer? Muito simples. Primeiro ponto, é preciso manter a calma, serenidade. De forma que, ao manter a calma, reduzir a velocidade da comunicação, o mais provável é que você se venha a lembrar. Agora, se você começar a falar do problema, a dar destaque ao problema, a valorizar o esquecimento, o mais provável é você ficar mesmo enervado, estressado, nervoso, e isso vai prejudicar toda a sua comunicação. Então, se não se recordar, não insista. Faça antes o seguinte: volte atrás no seu discurso. Fale do mesmo que estava a falar antes. Volte a falar do mesmo, se possível, utilizando palavras diferentes. Ou seja, você pode dizer assim: bem, aquilo que eu quero dizer com o que estava-vos a dizer é, e repete exatamente o mesmo assunto, o mesmo tema, mas utilizando palavras diferentes. Ninguém notou que você não se lembra o que ia para dizer a seguir. Você simplesmente está como que a dar destaque. Ao fazer isso, procure utilizar palavras diferentes, dando uma ênfase, uma entoação na sua voz diferente, distinta, como que a dizer: eu estou a dar destaque àquilo que eu estava a dizer antes. Ao fazer isto, ninguém se vai aperceber, você não irá ficar nervoso, não irá ficar estressado, preocupado, e o mais provável,
quase pela certa, o que vai acontecer é, ao falar do mesmo pensamento que estava a ter antes, você se vai lembrar do que ia dizer a seguir. Coloca-se uma questão. E se mesmo assim não se lembrar? Se não se lembrar, esqueça. Vá em frente, as pessoas também não sabiam aquilo que você iria dizer, por isso não fique preocupado. Em suma, muito importante, tirar notas, ter um memorando, registar coisas muito importantes, tais como, que são coisas com muita facilidade uma pessoa se esquece. Então, o importante é registar estas coisas, tais como o nome de pessoas, números, citações, ou seja, frases que alguém disse, histórias, alguma anedota, alguma piada que queira contar, enfim, coisas como estas que são muito objetivas e não dá para mudar porque é aquilo e aquilo mesmo. Esse tipo de situação, anote, escreva, para que ao olhar você acabe por lembrar todo o conteúdo daquilo que está para falar, assim não há enganos, toda a gente ficou bem e você segue em frente sem qualquer stress, sem qualquer preocupação. Vamos fazer agora uma breve pausa e voltarei dentro de momentos. Até já.